Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Diga, ô glória. Boa noite, igreja. Que a graça de Deus seja com você, tá bom? Você veio para uma noite de bênçãos completa. E eu tenho certeza que está só iniciando essa noite, amém? Tem muita coisa boa para vir aí. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem resposta hoje. Glória a Deus. Pode sentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Com alegria no coração, já estamos na nossa terceira reunião do dia e numa preparação, né? Daqui a pouquinho, às 22 horas, iniciaremos a vigília e vai ser aquela bênção total. Glória a Deus, irmãos. Está sendo muito bonito o que Deus está fazendo. E nós não podemos deixar de aproveitar essas oportunidades onde Deus tem visitado a sua igreja com poder, com autoridade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós estamos estudando aqui no dia de hoje sobre guardar a nossa vida, sobre guardar o nosso coração da maldade. Por quê? Porque pode ser que em algum momento da nossa vida, as maldades que há no mundo, as maldades que há no nosso adversário, ela possa ser implantada na nossa vida por falta de vigilância. E uma vez que o nosso adversário ele consegue entrar com maldade na vida de alguém, ele faz com que aquela pessoa que era de Deus, ela se desvincule do Senhor e possa servir a Ele com a sua maldade. Servir a Ele, que eu falo ao diabo, com a sua maldade. Então nós estamos sujeitos a isso. Só que uma das coisas que nós temos que fazer é guardar a nossa vida dessas coisas que o nosso adversário pode tentar colocar, implantar na nossa vida. Glória a Deus. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu vou ler com você o versículo 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Olha só que interessante isso aqui. Na minha Bíblia está descrito com letras vermelhas. Ou seja, essas palavras são palavras de Jesus. Então, vamos ler? Diz assim, ó, Lucas, capítulo 6, versículo 45. Vamos lá. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Eu tenho uma plena consciência de que esse versículo ele é muito, muito bem conhecido, né? Nós até falamos. A boca fala do que está cheio, o coração. Só que Jesus falou isso em meio a um contexto onde ele estava trazendo um ensinamento para a sua igreja. Isso aqui foi no Sermão da Montanha. Fala igreja porque aquelas pessoas se assentaram ali para ouvir o que Jesus tinha para falar, o que Jesus tinha para tratar com eles. E naquele Sermão da Montanha que Jesus estava pregando, ele falou sobre diversas coisas. E aí ele começa a entrar nesse assunto agora, a falar sobre o coração. E eu sempre comento, o coração não é esse que bombeia sangue para o corpo. Esse aqui é o coração natural. É o centro, né? É o que bombeia sangue para o corpo do homem. Sem ele a gente não vive. Tem gente que vive sem uma parte do rins, sem uma parte do fígado ou coisa parecida. Mas sem o coração ninguém vive. Mas eu estou tratando aqui sobre o coração que é a nossa alma. Sobre o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior. Esse coração ele precisa ser guardado. Porque pode ser que em alguma situação que se levantou, ou algum problema que durante a nossa trajetória de vida se levantou, aquilo pode ter causado em nós algum tipo de mancha. Aquilo pode ter causado em nós algum tipo de revolta. E aqui ele vai deixar muito claro que nós só tiraremos, nós só falaremos, nós só trataremos de algumas coisas que está dentro do coração. E não sei se você já parou para analisar, mas tem pessoas que às vezes você vai falar com ela no dia a dia, às vezes na correria do dia a dia, você para conversar com alguém, você passa em um lugar, ou às vezes você vai ser atendido em algum ambiente. Imagina que você vai no supermercado e você vai ser atendida, né? Você chega lá e aquela pessoa está emburrada, está com uma cara ruim. E às vezes ela não te atende bem. Ela te atende até com ignorância. Você está lá para receber uma prestação de serviço e para pagar automaticamente. Só que aquela pessoa ela te trata de uma forma ríspida. Você começa logo a perceber. Essa pessoa está expondo, né, através das suas palavras, essa palavra meia dura, ou essa expressão meia dura, porque infelizmente dentro do coração dela tem alguma maldade. Ou alguém fez uma maldade e ela está ressentida com isso. Isso vai respingando nos outros.
Então, Jesus ele deixou muito claro, o homem só vai lançar fora, através das suas palavras, algo que está dentro de si. E aí vem essa nossa vigilância, ter o cuidado para o nosso coração não se encher de coisa, irmão. Durante o dia a dia a gente passa por muita coisa. Você passa por muitas tribulações no dia a dia. Às vezes o dia já começa mal. Não sei se você já passou, com certeza alguém já passou por isso. Mas se amanhece o dia, já acontece uma situação ou outra, vem um problema, vem uma má notícia, e aquilo tudo vai enchendo. E se a pessoa não guardar o coração, se ela não guardar a vida dela, infelizmente vai entrando algumas coisas, e daqui a pouco ela está jogando fora palavras que não deviam. Coisas que não eram para ser faladas. Eu queria que você deixasse aqui, nós vamos voltar aqui no final, e vamos lá, ainda aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Olha só que interessante isso. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Eu vou ler com você o versículo 51. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Você está entendendo? Diga amém. Com certeza que você vai sair daqui hoje abençoado. Olha só. Diz assim a palavra. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Eu li assim bem corrido, mas é fácil aqui a nossa compreensão com relação a esse texto. Jesus ele tinha 12 discípulos, né? Que eram os que o acompanhavam no cotidiano. Dentre esses 12 tinham 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Nessa ocasião Pedro não estava nesse rolo, né? O Pedro era sempre aquele apresentado que toda hora errava, nessa hora ele não estava. Aqui ele foi preservado, né? Mas ficou Tiago e João, discípulos de Jesus que viviam assiduamente com ele, que tinham o mesmo espírito que o de Cristo. Só que por eles não vigiarem ou não guardarem o seu coração, quando eles passaram por uma situação que eles não queriam passar, eles deixaram o coração ficar mal, ficar apodrecido. Eles permitiram que a maldade que havia nos outros entrasse também na vida deles. Isso é situações que vem acontecendo com algumas pessoas, e tem umas que não tem maldade no coração. Tem pessoas muito de Deus e a gente não vê maldade nelas. Elas são completamente corretas. Mas por elas não vigiarem, pode ser que em algum momento da vida elas se tornem mal. Esses aqui, Pedro, João e Tiago, 2 discípulos de Jesus, passando ali com Jesus por aquela aldeia, passaram próximo da aldeia dos samaritanos. E havia um conflito, você vai lembrar. Os judeus e os samaritanos não tinham contato. Qual que era a intriga deles? Os samaritanos diziam: é aqui em Samaria, neste monte, em que Deus falou com Jacó, o nosso pai Jacó, é aqui onde Deus vai se revelar. E já os judeus diziam: é em Jerusalém que ele há de se manifestar. Então tinha esse contrito entre eles, esse atrito, né? Essa divergência. E Jesus, já naquela parábola que fala daquela mulher lá no poço de Jacó, ele ensinou ela, ele explicou ela, que nem em Jerusalém nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores que o adorariam em espírito e em verdade, era esse que o receberia. Era esses que Jesus ia vir, era esses que o Senhor ia vir e ia visitar. Não era no monte A ou monte B. Então desmistificou tudo aquilo que ela tinha como ideia. Mas havia essa confusão entre eles. E aí eles bateram na porta. Precisamos de uma estalagem aí para passar a noite. Eu estou aqui, tá eu, meu amigo e meu senhor. É só 3 homens aqui para dormir, uma estalagem, uma noite para nós. Nós vamos pagar. Pois eles não quiseram, porque o aspecto deles era como de quem ia para Jerusalém. Era de um judeu, né?
característica deles era de um judeu. Então eles não disseram, não tem vaga para vocês. Ainda que tivesse vaga, né? Não deram vaga. E aqueles discípulos começaram a guardar uma revolta. Parece até justo. Preste bem atenção nisso. Tem coisas que parece que até nós estamos sendo injustiçados, e é justo que a gente retribua de uma forma dura. Que a gente se carregue de maldade também contra eles, porque estão fazendo mal contra a gente. Mas esse não é o nosso caráter. Quando eles disseram, o Senhor quer que eu ore para que desça fogo do céu e consuma ele, como Elias fez? Você percebe aqui que eles tinham uma ideia errada da obra que Deus havia feito por intermédio do profeta Elias, lá no passado. Você vai recordar que Elias, ele orou e Deus consumiu o altar e depois mandou matar os profetas de Baal. Você lembra do desafio que ele fez lá com os profetas de Baal? Aquilo ali foi algo que aconteceu com Elias lá naquela época. E eu sempre comento isso. Na antiga aliança, a guerra era física. A guerra era física. Vinha um povo de lá contra o meu povo, então automaticamente eu tinha que guerrear contra eles e o matar. Ou eu matava, ou eu morria. Uma das duas coisas tinha que acontecer. Não tinha como fugir da guerra. Naquela época era assim, falando de uma antiga aliança, onde os homens e os reis iam para a guerra. Quem tinha Deus, Deus os guardava, os dava vitória, confundia os inimigos, dava para eles o sucesso na guerra. Mas na nova aliança agora, eles não precisavam derramar fogo do céu para matar os inimigos, porque os nossos inimigos agora não são físicos, mas são espirituais. Foi isso que Jesus ensinou. Ele disse, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra as potestades espirituais que há no mundo, né, que estão por aí perambulando e que têm interesse em destruir a vida das pessoas. Esses são os nossos inimigos, que tentam entrar na vida das pessoas, dominar a vida delas, fazer as pessoas serem possessas por ele, ou então escravizadas com doenças, com enfermidades e etc. Esses são os nossos adversários. Aí Jesus falou, vocês são de que espírito? Vocês têm o espírito de Deus ou o espírito do diabo? Em outras palavras, ele não falou isso, mas ele quis dizer isso. Vocês são de que espírito? O espírito de Deus, aquele que eu tenho vos ensinado, ou do espírito das trevas, do pecado, da destruição, que é ver o mal dos outros? Ele deixou uma reflexão para os discípulos. E ainda disse mais. O Filho do Homem, que era ele, não veio para matar os homens, mas para salvar. O propósito era salvar. Se fosse para destruir, ele nem vinha. Todo mundo já estava destruído mesmo. Ia vir para quê? Estava todo mundo na mão do inimigo. Ele veio para salvar o homem, não foi para destruir. E dali em diante ele seguiu para a caminhada. E ali ele deixou uma lição muito grande para aqueles discípulos. Eles deviam se guardar da maldade por causa dos outros. Os outros praticavam maldade e para querer, né, para querer justificar ou para querer ir contra eles, eles pagavam com maldade também. Ou seja, ele estava deixando o tesouro deles, que era o coração, ficar mal, se encher de impureza. E é isso que nós temos que vigiar, irmão. Tem gente que a doença dela não é física, não. A doença dela começa com essas coisas. Tá cheio de gente aí, transtorno de ansiedade é diagnosticada, transtorno bipolar. Tá cheio de gente aí diagnosticada com ansiedade, diagnosticada com depressão. Isso é fruto de quê? Das maldades, das coisas que vão acontecendo no dia a dia. E às vezes a pessoa não guarda o coração, não guarda a alma dela e vai deixando aquilo entrar. E aquele lixo maligno vai se tornando prejudicial à alma dela, à vida dela. É disso que Jesus estava dizendo. Você vê alguém amargurado, revoltado, falando pelos cotovelos que deve e que não deve, você pode ter certeza, fizeram alguma maldade com a pessoa, ela é vítima. Mas ao mesmo tempo que ela está sendo vítima, agora se ela não vigiar, ela pode ser usada também pelo inimigo. É nisso que nós temos que vigiar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos tratando aqui de João e Tiago. O mesmo Tiago que escreveu a carta aqui de Tiago, que falou, se está alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja. Ele unge com óleo, faz a oração da fé. E vai sarar o enfermo, a oração da fé, e estiver cometido, até os pecados seriam perdoados. O mesmo Tiago que disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. O João, o apóstolo do amor, que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas. Um homem cheio de Deus, mas naquele dia deixou a sua mente, a sua alma,
fica má. Só quer que desça fogo do céu e consuma eles? Jesus disse, esse não é o nosso espírito. Glória a Deus, irmãos. Esse não é o nosso espírito. Nós não temos esse tipo de espírito. Tem hora que dá vontade, dá ou não dá? Mas aí você se segura. Né? Se segura. Não vai extrapolar. Acontece, né? Você está ali numa situação, alguém machucou, ou alguém fez alguma coisa para prejudicar, você viu na cara que aquilo era para te prejudicar. Aí você olha para aquela alma, meu Deus, o diabo está usando essa vida aí. Tem misericórdia dessa alma aí, porque está me tentando. Me ajude a me controlar para eu não passar do limite. Porque a Bíblia diz que eu posso até me irar. Lá em Efésios ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Você fica irado, revoltado com uma coisa, mas antes do dia ir embora, tem que resolver aquilo. Antes do dia partir e vir à noite, tem que falar com Deus. Deus misericórdia, eu fiquei com muita raiva, vontade que eu tinha de matar aquele abençoado. Mas só ter misericórdia dele lá, da família dele. Ter misericórdia de mim que eu pensei isso. Me guarda. Não deixa nada entrar aqui. E Deus guarda. Glória a Deus. Olha o que Davi falou. Vamos lá no Salmos 140. Salmo 140. Olha só. O Davi ele fazia umas orações, irmãos, que provavelmente muita gente não faz hoje. Eu já estou dia 19 de setembro desse ano agora, vão completar 4 anos. Foi um sábado, minha filha estava nascendo, e nesse mesmo dia o pastor Jamil estava fazendo o culto do jovem. Ele apresentou, sem eu estar aqui, né? Que eu seria o líder dos jovens. E mesmo estando aqui, ele foi apresentou, o pessoal já me conhecia e tal. E aí, daquele tempo para cá, eu tive algo de Deus assim, eu entendi. Nós precisamos trabalhar de forma preventiva e não para arremediar. Eu tenho guardado isso no meu coração e tenho tratado isso. Principalmente com o pessoal que é jovem, né? Está começando a vida agora. Porque nós estamos prevenindo eles de ter problema que muitos de nós aqui tivemos. Porque não tínhamos a palavra. Verdade ou não? Muitos de nós aqui na vida erramos por quê? Não tínhamos a palavra. Tivemos que arremediar depois, para resolver os problemas. Eles não precisam arremediar. Eles estão puros. Eles precisam ser tratados para não errar. Então trabalhamos preventivamente. Para que não aconteça. Vai chegar daqui a pouco aí o outubro rosa, o novembro azul, o dezembro amarelo, não sei como é que funciona aí. Setembro amarelo, né? Setembro amarelo é o negócio do suicídio. E tudo isso que é falado é justamente para quê? Para prevenir. É trabalhado justamente para prevenir. Quando dá no mês de outubro, olha mulher, se toca. Eles não falam isso direto? Se toca, mulher, que é para a mulher fazer o quê? Se tocar, ver se não tem alguma coisa, fazer um tratamento, fazer um preventivo, ver como é que tá. Se tiver alguma coisa, diagnosticou, vamos tratar. Resolve. Se descobrir cedo, mais fácil. Não é? Tem umas doenças aí que dizem que não tem cura, né? Para Deus tudo é possível. E tudo é possível que crê também. Mas tem coisas que eles dizem que não tem cura. Só tem cura se for no início. Por isso tem que trabalhar preventivamente. Que você descobre, você resolve. Né? Eu vou remediar. Tem gente que só espera as coisas. A coisa acontece, aí depois que acontece, ora por mim, me ajuda. Aí já é tarde. Tem coisa que já é tarde. Salmo 140, vamos lá? Versículo 1. Oração de Davi. O que ele diz aí? Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Quando eu falei aqui de trabalhar preventivamente, era isso que o Davi estava fazendo. Ele observava que algumas coisas à sua volta não estavam legal, então ele começava a orar. Deus me livra do homem mau. Se tiver alguém que vai entrar no meu caminho com a intenção errada, sou livra, não deixa chegar. Eu sempre ouço muito o pastor Jaime de Amor em Campos. Dia de quarta-feira, sexta-feira. Sexta-feira ele faz 3 cultos, 4 cultos. Mas na quarta-feira ele faz 5 cultos. Né? E aí sempre nos intervalos, às vezes um horário que tem culto lá que não tem aqui, eu estou ouvindo a mensagem dele, estou ouvindo ele pregar. E ele sempre ora.
Deus, livra-me dos filhos estranhos. Das pessoas que vêm com a intenção de me subtrair, de tirar de mim alguma coisa, veio com a intenção de me atrapalhar. Ele sempre ora nesse sentido. Porque geralmente alguém que está em destaque, muita gente se aproxima. Mas se aproxima às vezes com a intenção boa? Nem todos. Tem gente que se aproxima com a intenção boa, de ajudar, de colaborar com o crescimento, de ser uma pessoa que vai de alguma forma, né, contribuir. E também de ser ajudado. Você contribui e recebe. É dando que você recebe, né? Um ditado que a gente usa, não tá? É uma coisa que é normal. Você planta, você colhe. Mas existem pessoas que elas entram na vida de alguém com a intenção de subtrair. E é aí que a gente deve orar. Acontece muito. Tem muita gente, talvez aqui você é testemunha disso. Teve gente que entrou na sua trajetória de vida e aquela pessoa lhe atrapalhou muito, ao invés de ter lhe ajudado. Veio com a intenção aparente de ajudar e atrapalhou. Nessa última quarta-feira eu vou comentar um caso rápido. A irmã chegou no final do culto, depois comentou comigo. Pastor, o cidadão estava querendo vender a casa pra gente aí. E aí vamos ver o financiamento, aquele negócio todo pra gente comprar nossa casa própria. E aí tudo bem, vai e vem e tal. Já tinha um valor para dar de entrada, o cara ia receber o valor de entrada e financiar o resto. Tudo era golpe. Eles perceberam, não, mas isso aqui tem que fazer não sei o quê. Aí quando ela ouviu a palavra trâmite, disso para aquilo, ela começou a pensar, está errado. Isso que é importante você estar congregando, ouvindo a palavra diariamente, tendo aquele contato com Deus, com a palavra. Porque nessas horas você sabe quando você está sendo enganado ou quando não. Quando a pessoa está com intenção má diante de você ou quando ela está correta nas coisas que ela vai fazer. E ela percebeu. O marido estava bem querendo resolver as coisas, não, vamos ter a casa dos nossos filhos pra gente e tal, não sei o quê. E ela percebeu, peraí, tá errado. Desfez o negócio, o cidadão era um golpista. Deus deu livramento. Deus deu livramento. Poderiam estar com a dívida agora das altas. Por isso nós temos que orar, irmãos, preventivamente. Não está acontecendo nada comigo. Ah, não vou na sexta-feira aqui, estou bem. Aí quando está com um problema muito grande, pastor, vem fazer alguma coisa. Pastor agora é salvador da pátria. Ele não pode fazer nada. A não ser pregar a palavra. Usar o poder de Deus. Fora isso, nada. O pastor não é médico, ele é profeta. Glória a Deus. Ele tem um poder de usar a palavra, de usar o nome de Jesus, e o demônio tem que sair. Mas se a pessoa não fez a coisa correta e ela deu liberdade, ele não pode fazer nada. Nem o próprio Deus não pode fazer se a pessoa não acertar. Você entende a gravidade da coisa? Então perceba quão mal vinham para fazer contra o Davi e ele orava preventivamente. Deus me livra, não permita não, eles têm a língua tão aguçada que a língua deles é pior do que uma cobra venenosa, uma víbora. Tem cobra que vem, que se ela morde alguém, o veneno dela é letal, né? Ele vem para matar. E tem outras que mordem e não faz muita diferença. Uma pessoa que tomou lá o remédio e tal, fez todo o tratamento, aquilo não vai para frente. Mas tem umas que se tem contato com a pessoa, é para matar. E tem gente que vem com essa intenção maligna, de destruir a vida dos outros. Por isso temos que orar. Eu vou comentar alguns casos, eu não vou ler todos, porque o tempo não nos permite, o tempo hoje é mais reduzido. Mas eu vou comentar do Caim. Eu anotei alguns aqui para me comentar. Quando Caim teve aquela intenção má no seu coração de matar o seu irmão, Deus olhou para ele, Deus se apresenta para ele e fala diretamente com ele. Está lá em Gênesis capítulo 3. Deus fala diretamente com Caim. Por que descaiu o teu semblante? Por que está abatido, Caim? Se você fizer o bem, a tua oferta não seria aceita? Mas como você fez o mal, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominar. Ele ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não deu atenção ao que Deus falou. Lá na frente ele teve contato com seu irmão Abel e o matou. Apunhalou o seu irmão. Matou o seu irmão. Atrocidade, maldade. O irmão dele não tinha culpa nenhuma. Mas o diabo entrou, colocou aquela maldade no coração dele. Eu fico imaginando, o primeiro homem nascido de mulher, o Caim,
que era para ser a referência, né? Que o Adão foi feito do pó. Deus soprou o fôlego de vida nele. A Eva foi tirada da costela de Adão. Quando Deus faz ele ficar ali no pó, deitado, faz ele apagar, tira a mulher dele, disse: essa é osso do teu osso, carne da tua carne, e será uma só contigo, a tua auxiliadora. E aí eles começam ali uma vida e tal. Nasce o primeiro filho, Caim. E ele deixou o coração dele se encher de maldade, porque ele não era mau. Não era a intenção dele, provavelmente. Ele nunca pensou na vida que ele ia matar o irmão dele. Mas o diabo veio com aquela ideia. O teu problema é ele, porque ele que tá sendo destaque e tu tá ficando para trás. Vai lá e faça alguma coisa contra ele. Acaba com esse problema. Tu vai ser o destaque a partir de então. O mesmo demônio que enganou a Eva lá, a mãe deles. Mostrando que ela tinha que comer do fruto, porque não ia acontecer morte, coisa nenhuma. Que tudo que Deus falou não era verdade. O mesmo. Espírito do engano, da maldade. Entrou e fez aquela atrocidade com o irmão dele. Matou. O próprio Deus depois disse: olha, o sangue do teu irmão clama na terra. A terra bebeu o sangue do teu irmão. Tu foi responsável por isso. Deus ainda teve misericórdia que não permitiu que ele morresse, que ninguém o tocasse. Mas ele ficou muito distante do propósito. Muito distante. E o Abel, possivelmente na sua inocência, talvez não tinha essa condição de estar ligado ali com Deus e percebendo as coisas. Ele não quis esperar que o mal viesse do seu irmão. Ou alguém espera um dia que o mal, o próprio irmão, venha matar. Ninguém espera isso, né? Ninguém espera isso. Mas aconteceu. Não orou, talvez não vigiou. E muita gente perdeu, muita gente porque não vigiou. E hoje nós estamos aqui para orar e vigiar. Não deixar o coração se encher de nada disso. O Acabe é um caso daquelas pessoas que são de Deus, mas que também erram na trajetória de vida. Porque o Acabe era rei de Israel, uma pessoa que era de destaque, e ele se casa logo com quem? Jezabel, filha de Etibaal, que serviam ao deus Baal. Vivia fazendo culto pagão. Aí ele se relaciona com ela, se casa com ela, ela começa a envolver ele deixa de cultuar a Deus, deixa de ter culto a Deus em Israel, e começa a trazer o culto a Baal para dentro de Israel. O triste da história dele é que um dia ele tentou colocar o Josafá na frente da guerra. Você vai lembrar, já até pregamos sobre isso aqui. Colocou o Josafá na frente da guerra. O Josafá era rei de Judá, que existiam as duas tribos, as duas regiões, né? A tribo do sul e o do norte. O Josafá era responsável pela tribo do sul. E ele era pela tribo do norte. E ele começou a dizer: não, vamos uma guerra aí contra os inimigos, se una comigo para essa batalha. Ele tinha feito a aliança errada, estava agora se perdendo por conta disso, e quis colocar o Josafá no meio da boca também, né? Naquela bocada, naquele sofrimento. E o Josafá, de uma forma inocente, também não vigiou, foi todo de rei para a guerra. Você vai de rei, eu vou como um homem normal. A história dele era a seguinte: vamos colocar ele na frente da guerra que ele vai morrer. Eu vou ficar como um homem normal, como soldado normal, no meio dos homens, e não vão saber que eu sou o rei, nem vão me atingir. Pois Deus foi fiel com Josafá. Quando os inimigos olharam para o Josafá que quiseram atingir ele, Deus mostrou que não era Josafá que era para ser atingido. E Deus poupou Josafá. Um flecheiro veio, lançou uma flecha, e no meio de todos aqueles homens que estavam lá, a flecha atingiu quem? O Acabe. E ele foi ali, se colocou de lado, ficou ali sofrendo, agonizando com aquilo, até que morreu. Ele tinha preparado uma situação, mas por causa do coração mau dele, a semente que ele plantou de mal para os outros, veio para ele. O Josafá orou e Deus teve misericórdia. Josafá orou. Josafá não tinha feito mal para ninguém. Até então Josafá tinha as mãos limpas. Um dia da vida dele ele falhou, como qualquer um. Mas até então as mãos dele estavam limpas. Não tinha sangue derramado. Deus pôde ter misericórdia dele na hora H. Na hora crucial. E para a gente finalizar, rapidinho, Números. Vamos lá? Livro de Números. Números capítulo 12. Livro de Números capítulo 12. Livro de Números capítulo 12. Versículo 1.
A história é muito grande. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou resumir para você aqui. Livro de Números, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler a palavra? Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra quem? Contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor fez o quê? O ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com eles. Eu não vou ler o contexto todo, mas depois em casa, com calma, você lê. Tá? Esse aqui fica de matéria para a gente ler em casa, o capítulo todo. Mas naquela situação, o Moisés havia se casado com uma mulher cuxita, de Cuxi, né? Que não era dali. Mas era uma pessoa que ele tinha tomado a decisão de viver uma vida ligada a Deus. E Deus não reprovou aquilo. Deus tinha um propósito naquele casamento, naquela aliança que ele estava fazendo. E ele era uma pessoa ligada com Deus, onde Deus falava com ele face a face. Deus falou: com meu servo Moisés eu falo face a face. E Miriam e Arão começaram a dizer, que eram os irmãos de Moisés, começaram a dizer para ele, entre si: por um acaso Deus só fala por Moisés, não fala pela gente? Que história é essa? Moisés, ele acha que é alguma coisa, ele ainda se relaciona com essa mulher cuxita, e que não sei o que, e começaram a criticar o Moisés, que era o líder. Logo, Deus manda eles saírem da tenda, deixa o Moisés à parte, traz eles dois. Vem cá, Miriam e Arão, deixa eu conversar com vocês aqui. Tem algo para tratar com vocês. Se porventura, ouça a minha palavra aqui, se porventura, entre vocês, houver um profeta em que eu fale diretamente, em que eu me manifesto diretamente, então eu vou reconhecê-los. Mas Deus nunca tinha falado com ele diretamente. Deus, quando ele tinha que falar alguma coisa, se referenciar, olhava diretamente para Moisés, se referia a Moisés. Ele nunca se referiu a Arão ou a Miriam. Tanto é que num período em que o Moisés estava no monte orando, você sabe, daqueles 40 dias, 40 noites que ele ficou jejuando e orando no monte, o povo que estava lá ficou perturbado. Cadê esse Moisés que não vem? O que o Arão, que era o irmão dele, fez? Se ele realmente tivesse estrutura de liderança, ele tinha chegado e tinha chamado o povo para a oração. Vamos orar e esperar em Deus que o nosso líder Moisés volte logo. Mas o que ele faz? Pega os pendentes de ouro aí. E fez o quê? Bezerro de ouro. Se ele realmente fosse alguém que Deus tivesse escolhido para alguma coisa, ele teria estrutura. Ele não tinha estrutura nem para isso, nem para auxiliar. Porque na hora que ele estava ali para auxiliar, que era para ele mostrar o diferencial, o que ele fez? Fez errado, fez o oposto. E estava lá criticando o Moisés. Geralmente as pessoas que mais criticam, irmãos, pode ter certeza disso, são aquelas que menos podem, ou menos fazem. Pode ter, guarde isso aí para você. As que mais criticam são as que menos podem, menos fazem. São aquelas que, se um dia for jogado algo para ela, ela vai dizer: aí ele fazia melhor do que eu. Eu achava que era fácil. Miriam e Arão aqui erraram feio, porque deixaram o coração deles se encher de maldade contra o seu próprio irmão. E o Moisés nunca fez nada de mal para eles. Se você ler todo o contexto, depois você lê os capítulos seguintes, com calma, você vai lendo a história, você vai ver que em nenhum momento o Moisés é contra eles. Muito pelo contrário. Veja o versículo 3 aí, novamente. Versículo 3. E era o varão Moisés o quê? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você vê a referência que Deus dá para ele?
Moisés era o homem mais manso que tinha na face da terra. Era igual eu hoje, mais manso. Brincadeiras à parte. Eu sou mais manso. Tem gente mais mansa do que eu. Né? Eu também, graças a Deus, sou manso. Não tenho um espírito rebelião, não. De ser impulsivo, não. Eu sempre tive, graças a Deus, pés no chão para não vacilar nesse sentido. Sempre cuidado. Até quando vai falar com alguém, mesmo que esteja errado, medir palavras. Ou às vezes até mesmo ficar quieto. Ficando quieto a gente resolve muitos problemas. Glória a Deus. Tem um ditado por aí que fala que alguém calado, né, é um profeta. Alguém calado é tudo. Não precisa falar muito não. Mas perceba você, maldade entrou no coração. Ananias e Safira. Pra gente terminar, né? Nunca termina. Ananias e Safira. Lá em Atos 5. Um casal que servia a Deus na igreja primitiva. E possivelmente esse casal que servia a Deus, o Ananias e Safira, eles eram pessoas do meio da igreja. Irmãos que o apóstolo Pedro tinha aquele zelo, aquele cuidado com eles também. E um determinado dia, era costume das pessoas fazerem isso. Elas vendiam suas propriedades. Tinha pessoas que passavam necessidade, elas chegavam, entregavam ao sacerdote, ao homem de Deus, e ele fazia alguma coisa, né? Fazia alguma coisa por aquelas pessoas que haviam sido lançadas fora, os órfãos, as viúvas, e aquela coisa toda. Em um determinado dia eles venderam uma propriedade. Venderam a propriedade, e depois de ter vendido aquela propriedade, eles chegaram aos pés do apóstolo Pedro e trouxeram uma oferta. Vamos jogar aqui, vamos falar de números, né? Imagina que eles venderam aquela casa, aquela habitação por 100 mil. Né? É diferente daquela época. Naquela época era outros números, né? Mas vamos trazer para os nossos números atuais. Imagina que eles venderam aquela propriedade por 100 mil. E aí eles chegaram, trouxeram 50 mil e colocaram aos pés do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, encucado com aquilo, guiado pelo Espírito Santo, falou o seguinte: foi por esses 50 que vocês venderam? Eu estou falando do número aqui, a Bíblia não fala de valores, eu que estou falando. Foi os 50 que vocês venderam? E eles, sim, pois é, igual a Chiquinha. Foi, os 50 que a gente vendeu. Foi pelos 50. Na mesma hora, ele pede, por que você mentiu para o Espírito Santo? E a mulher, o homem caiu duro, né, o Ananias? Caiu duro, morreu lá. Imediatamente, subitamente. Morreu. Levaram ele, foram para sepultar. Em seguida, vem a mulher de Ananias, a Safira. E quando o homem de Deus pergunta para ela, o apóstolo Pedro, foi por tanto mesmo que vocês venderam a propriedade? Por esses 50 que vocês trouxeram aqui? E ela disse, sim, foi por esse valor. Ele disse, pois está vendo assim, ó, naquela porta ali, agora há pouco os homens foram sepultar o teu marido, agora é a tua vez. Por que aconteceu aquilo com aquelas pessoas, pessoal? Porque eles estavam querendo mostrar uma coisa que eles não eram. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Eles não guardaram o coração deles, não. Eles viam as pessoas ofertarem e eles queriam mostrar também que eles faziam. E vieram com essa mentira. O apóstolo ainda falou, se vocês vendessem a propriedade, não era de vocês? Se vocês quisessem dar uma parte e ficar com a outra, também não era de vocês? Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Tinha necessidade disso? Por que não disseram? Vendemos, estamos dando 50% para a igreja e estamos 50% é nosso. Eles estavam errados nisso? Não. Eles davam de acordo com o que eles quisessem. É a mesma coisa hoje. Glória a Deus. Mas não ficavam mentindo. Não, foi tanto. A mesma coisa Jesus fez com aquela figueira. Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou? Ele não amaldiçoou aquela figueira porque ele simplesmente, ela não tinha fruto. Porque a Bíblia diz que não era tempo de frutos, né? Não era tempo de figos ainda. Mas ela estava mostrando uma aparência do que ela não era. Porque geralmente as folhas precedem os frutos. Geralmente uma árvore que tem muitas folhas, já está aparecendo os frutos ali. E ela não tinha nenhum fruto. Ela estava demonstrando uma coisa que não era. E Jesus amaldiçoou para que não atrapalhasse outros na caminhada. Glória a Deus. Assim como tirou ele do caminho para ele ir lá, olhar, ia tirar outras pessoas também. Passasse por ali.
Ia tirar outras pessoas também. Ia enganar outras pessoas. E para que eles não continuassem enganando, ou se enganando, né? Quem enganar a Deus, ele não enganava. Ninguém engana a Deus, mas estava se enganando. Eles não continuassem naquele erro. Deus deixou de testemunho a partida deles. A morte. Foram. Não teve misericórdia não. A gente fica olhando para algumas coisas que a gente lê assim na Bíblia, a gente fica pensando. E se fosse eu? Eu me coloco no lugar do personagem. Eu sempre faço isso porque facilita o meu entendimento. Eu me coloco no lugar do personagem. E se fosse eu naquela situação? Ficar omitindo. Era muito mais fácil. A Bíblia diz o que fala a verdade, manifesta a justiça. Não precisava mostrar uma coisa que não era. Deixou o coração se encher de vaidade. Quero que reconheça que eu faço. Eu dei foi tudo. Eu vendi a casa e dei tudo. Mentira, não deu tudo. Tipo algumas pessoas que se enganam. Quem é dizimista na casa de Deus? Eu. Não é dizimista na totalidade. Várias segundas-feiras eu tive a oportunidade de falar aqui. Eu disse. Infelizmente, nem todo mundo é dizimista na sua totalidade. Ele se engana. Ele pega um valor fictício, coloca lá e diz, esse é meu dízimo. Mentira. Não é. Isso ali é um chute que a pessoa está dizendo que aquilo ali é, e não é. Está enganando a Deus. Se enganando, deixando o coração se encher de glutonaria. Porque hoje nós temos que orar em cima dessa palavra vigiar. Por quê? Porque tem uma promessa para a gente. Vamos para a gente terminar. Agora sim termina. Né? Vamos lá. Ezequiel. Diga que vai terminar, nunca termina, né, irmão Juvenal? Ezequiel, capítulo 36. Olha que promessa linda. Isso aqui é promessa para quem guarda o coração. Não é para todo mundo, não. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel. Facinho. Depois de Salmos, você vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel. Capítulo 36. O versículo é o 26. É só um versículo, 2 versículos que eu vou ler com você. Diz assim, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Isso aqui era uma promessa que Deus estava dando para Israel, promessa de restauração para o povo de Israel. E hoje nós somos o Israel de Deus, né? Nós temos essa promessa conosco. Aquele que guardar o seu coração, vai colocar na tela rapidinho, só na tela mesmo. Provérbios 4, 23. Vamos lá. Provérbios 4, 23. E sobre tudo que se deve guardar, faz o quê? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso é promessa para essas pessoas que guardam sua mente, a sua alma, o seu coração. Não deixa as sujeiras do inimigo entrar. Não deixa as maldades que as pessoas praticaram contra ela ser também motivo dela ser mal para com as outras. Ela não deixa. Isso aqui é promessa. Deus vai nos guardar, vai nos dar esse coração novo. Vai tirar o coração velho, que tinha mágoa, que tinha tristeza, ressentimento. Vai dar um coração novo. Ainda mais, vai dar um espírito novo. Aquele espírito revoltado que muita gente tinha, hoje ela não tem mais. Promessa de Deus. Tem gente que é ranzinza na vida, né? Aí eu vou falar do seu Nunga, né? Aquelas pessoas que são ranzinza, tem uns nordestinos aí que são meio ranzinza, né? São revoltados com tudo. Você vai falar com a pessoa, é um tiringa. Aí eu vou falar do tiringa. Vai falar, o tiringa tudo é, te lascar, rapaz. Aquele negócio é o tempo todo revoltado. Você nunca vê a pessoa dar um sorriso, né? É sinal, infelizmente, de que a vida da pessoa se carregou de tanta coisa durante a vida, ela não limpou o coração. Limpa o coração. A promessa de Deus é que Ele vai dar um coração novo, vai dar um espírito novo. Nós vamos observar a palavra dele, os estatutos dele, e nada vai passar de nós. Nossa vida vai ser diferenciada. Glória a Deus. Isso é promessa para mim e para você. E hoje eu quero orar com você em cima dessa palavra. Primeiro nós vamos orar. Deus, guarda o meu coração. Não deixa a maldade entrar, não. Fiquei sabendo que falaram mal de mim, fizeram tal coisa para me atrapalhar lá na empresa, fizeram tal coisa lá na minha família para me prejudicar. Estão tentando me tirar do testamento da família. Tem uns aí que o pai está bem madurinho já, está quase para ir, né?
Aí tem aqueles que não são crentes da família, que querem já, né, ficar tomando conta de tudo. Não, não mexe nas coisas de papai e de mamãe, que é eu que resolvo. Com intenção errada. Aí você fica orando a Deus. Deus me livra da maldade dos outros aí. O Senhor faz justiça pelo seu servo. E Ele faz. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé. Vamos fazer uma oração?